esse negócio de intervenção militar no Rio de Janeiro, eu sou contra. Ou então a gente podia fazer um abraço em torno do Cristo Redentor, né? E depois todo mundo ficava lá em cima fumando maconha e aplaudindo o pôr do sol. O que você acha disso, Jesus? Oi? Ó, Jesus disse que isso é coisa de imbecil. Vai funcionar, não. Cara, Jesus nem existe. No dia 14 de março de 2018, no aniversário da morte de Karl Marx, no Rio de Janeiro, sob forte intervenção militar, a vereadora Marielle Franco e o seu motorista foram assassinados. O que falta ao nosso policial militar, civil, federal, agente penitenciário, rodoviária federal e integrante das Forças Armadas para bem cumprir a sua missão? Falta-lhes uma retaguarda jurídica. Falta-lhes o excludente de ilicitude em operação. Uma garantia que lá na frente ele não será submetido a uma auditoria militar ou a um tribunal do júri. Só tratando essa questão a partir disso, nós podemos discutir segurança no Rio de Janeiro e no Brasil. Primeiro que policiais não estão acima da lei. Policiais devem cumprir a lei. Elas não devem executar pessoas que estejam investigando os excessos que eles têm cometido. Existem funções que o policial deve obedecer e dentro do sistema legal, essas funções devem ser seguidas pela polícia. Se você vai excluir a licitude só para a polícia poder fazer o que bem entender, inclusive cometer crimes durante as suas operações, nós podemos garantir aí assassinato de várias outras Marielles, Amarildos, Cláudias, que já passaram por todo esse processo e estão completamente ilesos. É certo que alguns policiais respondem por processos, sim, por abusos. É certo que alguns também são seguidos, mas normalmente o que acontece na maior parte dos casos, dentro já de uma estatística bastante conhecida, é que a maior parte da polícia recebe isso a partir de disputas entre a polícia civil e militar. No caso da sua proposta, fica evidente uma coisa que nunca aconteceu em nenhum país, a não ser durante a ditadura nazista, de que a polícia teria ali poderes absolutos para matar, inclusive reiterar a cena do crime e dizer o que aconteceu, o que bem entender, sem nenhum tipo de julgamento. Essa proposta que você está querendo fazer já existe no Rio de Janeiro. Falando de segurança pública, que você conhece muito mal, já que você foi eleito várias vezes por lá e você nunca a resolveu. Teve que buscar uma outra saída aí por via do Temer para poder estar interrompendo essas ações. Não é uma questão burocrática a quantidade de mortes que a polícia tem cometido, mas é uma questão de condições materiais, que são sempre elas que regulam realmente a vida humana. Sempre condições para sobrevivência é que vão alterar a essência do comportamento humano. Se os policiais não têm equipamento suficiente para poder lidar com criminosos que estão muito bem armados, com o equipamento que o exército leva para lá, através de processos corruptos, é evidente que eles vão matar mais, eles vão causar mais esse transtorno. Isso os honestos. Os desonestos, obviamente, vão alterar a cena do crime, vão forjar as provas, e por isso é necessário sim que haja investigação e julgamento. Isso faz parte de um processo assim, bastante normal de democracia. E me é assustador ter que defender a democracia diante da tirania de pessoas como vocês, aí, religiosos, que querem impor um Estado teocrático à força sobre a população do país. Ah, mas Bispo Arnaldo, o problema é a falta de oportunidade. Irmão, vamos fazer o que então? Vamos oferecer emprego de telemarketing para esse pessoal? Ô irmão, por que você não larga esse fuzil e vem vender água de cheiro numa pirâmide financeira multinível? Esses caras não querem trabalhar não, irmão, são tudo vagabundo. São condições materiais. É evidente que o tráfico dá mais dinheiro do que uma pirâmide financeira de água de cheiro multinível. E você pode falar assim, são todos vagabundos que não trabalham. Existe um trabalho enorme ali em estar traficando, embalando, vigiando, cuidando para que eu tenha um fuzil. Existe um trabalho ali. É um trabalho ilegal
É um trabalho perigoso, um trabalho que lesa a população em muitos momentos, mas é um trabalho. Existe trabalho envolvido neste processo, assim como existe na pirâmide financeira multinível com o telemarketing. Existem também trabalhos ali. Existe trabalho e existe mercado, mantendo esse trabalho sendo um trabalho que seria chamado aí pelos sociólogos e socialistas do começo do século XIX como um trabalho que tem valor de troca. Então é reconhecido um valor de troca. Tá? A gente vê que muitas das especulações da escola austríaca, os caras começam a falar tem valor de uso, valor de troca, eles misturam os dois. Então, por exemplo, eu posso cavar um buraco na minha casa. Vou usar até o exemplo que os caras mesmos usam. Se esse buraco não tiver um valor de mercado, não tiver uma relação de alguém comprar esse trabalho, ele é um trabalho visto como um trabalho sem valor, né? Mas na prática ele é um trabalho. Então eles não são vagabundos, tal. Talvez vagabundo seja ser bispo, isso eu acho bem mais vadio. Ah, mas Bispo Arnaldo mandar o exército é uma puta falta de sacanagem. Vai mandar quem então, irmão? A carreta furacão? Vai mandar o Fofão combater o crime? Como é que ele vai fazer? Ele vai cantar balão mágico pros bandidos? Qual a opinião sua, Fofão, a respeito disso? Bom, a minha opinião é que assim, como eu faço parte da carreta furacão, o Capitão América me chamou. Eu não concordo. Vai chamar o Batman? Bom, na verdade, Bolsonaro até chamou o Batman, né? A palavra ao Batman! A questão não é essa. A questão é que a polícia é que tem que fazer isso. O exército serve para dividir fronteiras entre as pessoas, para as pessoas se matarem entre os vários países. Eu já comentei isso várias vezes aqui. O objetivo de você mandar o exército é impedir a população de se revoltar pela miséria que ela vai passar nos próximos meses. A situação está se agravando e por isso a polícia também, muito provavelmente, foi responsável pela morte da Marielle Franco e do Anderson. É bom lembrar que a professora esposa, agora viúva do Anderson, ainda está pleiteando o seu salário que ela não recebeu, porque ela está no estado ali do Rio de Janeiro, e o salário dela é menor do que os juízes pediram de auxílio moradia. Tá? Então, enquanto alguns estão pedindo privilégios, esse não teve um policial para impedir eles pedirem privilégio. Agora, o direito não vem à população pobre. Essa é a discussão. Aliás, o símbolo do Batman é muito claro para isso. O Batman não só é um burguês, ele é um aristocrata. Ele não tem nenhuma necessidade de sequer lidar com o império financeiro, para qual ele deixa para o senhor Lucius Fox cuidar. Né? É o Lucius, um negro, que trabalha para que a empresa do senhor Wayne, as várias empresas, inclusive, que monopolizam todos os serviços de Gotham City, possam estar funcionando para que ele pegue os recursos e use para espancar a população pobre à noite, que começa a roubar porque não tem oportunidades de trabalho. Tá? Quem sabe você possa empregá-los aí virando pastores da sua igreja, roubando o dízimo de outras pessoas pobres. Mas o problema é a falta de educação. É por isso que as pessoas roubam. Irmãos, Eduardo Cunha era analfabeto? Sérgio Cabral era pobre? Tem muito bandido com doutorado, né não, irmão? Eu tô mentindo? Como que você explica isso? Explica isso, ateu! A verdade é que para o trabalhador não tem opção a não ser estudar. Como eu falei do Lúcio Fox ali. O Bruce Wayne não precisa. No exemplo da ficção mesmo já mostra a realidade como ela é. O pobre precisa estudar para trabalhar. O rico às vezes nem precisa. Você citou 2 criminosos que estudaram bastante, mas a gente pode lembrar do Eike Batista, que nem faculdade tinha. Tá? Então, assim, a forma como você está colocando é que existe quem estuda e é criminoso e na rua pode. Não é o que está acontecendo. O exército está sendo colocado para matar inocentes, como matou a Marielle Franco, e agora está tentando torná-la uma criminosa, porque eles não têm prova nenhuma, só convicções disso. Tá? Se tiver provas, eu vou repetir, eu falei isso no outro vídeo, se eles tiverem provas de que ela é uma criminosa, isso não isenta o fato de que tem que ser investigada a morte dela. Assim, as pessoas estudam como uma resistência, o rico não precisa. O pobre estuda para trabalhar num emprego melhor, ter condições melhores. Entendeu? De trabalho. É uma imposição da própria burguesia. E eu sou o trabalhador que produz, porque ele se desenvolve, porque ele precisa se desenvolver para poder atingir as necessidades do mercado. É o trabalhador que desenvolve e produz toda a riqueza. Tá bom? Então é por isso que quando a gente fala sobre a questão de oportunidade para o pobre estudar, tem essa relação. Viu, crente? Ah, mas Bispo Arnaldo, o exército vai atirar para matar?
Não, irmão, o exército vai subir o morro com arma de brinquedo. Não é assim com os bandidos? Quando eles vêm pra roubar ou pra matar alguém, eles não vêm com uma arma de paintball na mão? Passa o teu celular, senão eu vou sujar tua camisa de tinta. Não é assim, irmão? Olha, parece que de vez em quando vocês comem merda, hein? A Marielle Franco e o Anderson foram julgados na rua e sumariamente assassinados. Essa é a proposta que o Jair Bolsonaro tem para o país. É isso que ele quer propor. Dessa forma a gente vai ter um extermínio do povo negro, agora legalizado. A gente já tem uma série de mortes de quilombolas, índios e líderes dessas organizações sendo mortos dia após dia no Brasil. E depois disso agora o Jair Bolsonaro quer tornar isso legal. E você depois vai lá fazer o culto e a oração em cima dos cadáveres putrefatos do Brasil. Não é à toa que um cara aí que se diz descendente dos templários está querendo colocar uma cruz em todos nós. A verdade é que não é porque a violência não pode ser a resposta. Não é essa a questão. A questão é que quem tem o monopólio dessa violência. Se eu não posso me defender dos abusos da polícia, o policial vem, age de forma ilegal, eu não posso me defender. E agora querem até tornar legal o crime da polícia, então a nossa resposta não pode ser outra. Quando nós usamos de violência, vocês se desesperam. Vocês aí, o alto clero, tanto o alto clero de Brasília quanto o alto clero do Brasil, esses embiscopados aí que ficam vivendo do dízimo das pessoas, entram num desespero, depois reagem contra nós como se nós tivéssemos toda a culpa possível. De Bandarabassúbia. Religiosos e políticos ligados à religião, ao caso seu, do Magno Malta e todos os outros religiosos, vão fazer com que nós soframos na mão do Estado. Vocês querem que nós fiquemos desarmados, o exército fique armado e ataque o povo. Não quer atacar criminosos, vai atacar nós, somente nós. No demais, eu peço encarecidamente que você entenda por que nós temos diferenças em estudar. O pobre não vai estudar mais sociologia, não vai estudar mais filosofia, para que ele não tenha condições que eu tenho hoje, para poder entender o que vocês estão planejando, que é um massacre total da população, aberto e descarado, que já tinha sido denunciado há muito tempo atrás. E agora, vocês querem acabar com a própria educação. O futuro da educação para vocês, a gente vai ver agora. Paz e até mais. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso?